Olá pessoal, sou o Mazílio, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like no vídeo e compartilhar. Hoje eu vou falar de um fato que ele tem se agravado nessa época da pandemia. Nós vamos falar sobre um fato, inclusive, que em época de férias escolares se agrava cada vez mais e agora com a pandemia se estendeu. Sobre o uso de cerol e materiais cortantes por parte de quem solta pipas. Pipas ou papagaios, depende da região do país, né? Cada região tem sua forma de pronunciar. Primeiramente, já vou avisando a todos que esse vídeo ele vai conter algumas imagens fortes, o que não é aconselhável para menores de 18 anos de idade. Pessoal, anualmente centenas de famílias eles perdem entes queridos de forma trágica, principalmente conduzindo veículo de duas rodas, no caso motocicletas ou bicicletas. E é um fato que entristece, porque é uma ação que poderia ser evitado, né? Se tivesse o cuidado, o zelo aí por parte dos pais, fiscalizassem, né, essa brincadeira, que seria uma brincadeira, né? A soltura de pipas. O objetivo desse vídeo é mostrar para os senhores pais que a falta da sua fiscalização quanto aos materiais utilizados pelos seus filhos, eles fazem com que essas famílias chorem a ausência de um ente querido. E vocês podem ser penalizados também, seja criminalmente, seja administrativamente, pela atitude dos filhos. E assim, pessoal, o que eu quero deixar bem claro, soltar pipas é uma diversão saudável. Quem nunca fez isso na vida? Porém, desde que não infrinjam as leis. No estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.017 de 1998. Essa lei ela proíbe a fabricação e a comercialização de mistura de cola e vidro moído, que sejam utilizados, né, nas linhas para pipas, sujeitando o estabelecimento infrator à advertência pela autoridade competente, pelo fiscal do município, e também no caso de reincidência, até mesmo o fechamento e a perda do alvará. Ainda aqui em São Paulo, foi promulgada a Lei 12.192 de 2006, a qual proíbe o uso do cerol e de qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas utilizados para a soltura de pipas, e estabelece que o não cumprimento da proibição acarretará ao infrator pagamento de multa. E isso fica somente em caso que não gere dano a outros, né, a terceiros. Porém, quem infringe essas leis administrativas podem acabar caindo na esfera criminal, quando o uso desses materiais utilizados causam danos a outra pessoa. Vou fazer um breve resumo aí de 3 artigos do Código Penal que o agente infrator desse tipo de delito pode responder. O artigo 132 do Código Penal, que fala sobre o crime de perigo concreto, né? Aquele crime ao qual você tem a certeza do perigo, né, que pode causar danos a outro e permanece com isso, executando esse tipo de atividade. O artigo 129, que é o mais conhecido aí, que é a agressão ou lesão corporal, né, uma ofensa à integridade corporal ou saúde de outras pessoas. E o artigo 121, que é o homicídio, matar alguém. Esse aí é preocupante. Então, assim, pais, tenham cuidado. Não é somente a criança, meu filho só está usando uma linha com cerol, não está correndo risco de machucar ninguém, tá sim. Paraquedistas são vítimas anualmente desse tipo de material, de linha. Você imagina um cidadão pulando de paraquedas, tem a corda cortada por uma linha de pipa. Então, pessoal, vamos ficar atento. Motociclistas, ciclistas, pedestres. Então, são alguns artigos aí que a pessoa pode responder. Só deixar bem claro para os senhores aí, mototaxistas, motociclistas, né, ciclistas, pedestres, se atentem na via pública, principalmente nessa época aí da pandemia, que se praticamente prorrogou as férias escolares, para que as crianças estão praticamente desde fevereiro para as ruas, apesar da proibição, né, da aglomeração. Muitos pais não estão tendo esse cuidado com os filhos, e para que assim vocês não sejam, né, mais uma vítima. Condutores de motocicleta, bicicletas, principalmente, instalem aquela antena corta-pipas, aquela antena anti-cerol,
como ela também costuma ser chamada, elas são primordiais para a segurança de quem conduz esse tipo de veículo. Pessoal, mesmo com aquelas contínuas apreensões que vocês veem aí nas redes sociais, nos jornais, semanalmente, feitas pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, o número de ocorrências que envolvem vítimas de linha chilena e cerol, eles só vem aumentando. E esse aumento tem sido de forma significativa, principalmente nesse ano com a pandemia, o qual, acabei de falar, as crianças não podem ir à escola, mas estão todas no pasto lá, né, no terreno baldio, soltando pipa no meio da rua. Então, infelizmente, tem se agravado muito. Enquanto a punição efetiva dos jovens e a responsabilização dos pais não se tornar uma realidade nos tribunais, a tendência é que mais famílias perdam seus entes queridos aí e a gente vai continuar na hipocrisia de um país que vive somente de discurso. Enquanto perdurar a certeza da impunidade, vai continuar a proliferação dos vídeos em redes sociais, como exemplo YouTube e Facebook. Diariamente a gente vê vídeos de como fazer o cerol, como fabricar linha chilena, dá dicas de onde adquirir, inclusive, vendas online. Então é complicado, a gente espera um ato das autoridades, mas por trás as autoridades não fazem nada para proibir esse tipo de acesso. A cada nova vítima, o Estado apenas se defende, mais uma vez, né, alegando que é preciso educar. Se esquecem as autoridades que a educação ela depende também do desejo de receber a educação e que fatos incontroversos, como os riscos do uso desses materiais, precisa de menos conversa e mais ação efetiva, para que um veto definitivo de punição, de verdade mesmo, uma punição real, para que eles insistem em colocar mais vidas em riscos. Então, enquanto as pessoas que insistem nisso não tiver uma punição verdadeira, vai continuar do jeito que encontramos no dia a dia. A falta de educação, da cultura, recreação, orientação, tanto dos pais como dos filhos, fez também dessa brincadeira, que era para ser uma brincadeira inocente de empinar pipas, vítimas e autores de homicídio e lesão corporal. O problema, pessoal, não é a brincadeira em si, e sim o uso dessa substância cortante na linha, né, que é utilizada para colocar a pipa no céu, e que a torna um instrumento eficaz à produção de um resultado delituoso. Longe nós estamos, fato, de uma solução pacífica dessa referida questão, pois existe um período de férias escolares, como esse da pandemia ainda que se estende, em que há um aumento dessas infrações criminais provindas do uso do cerol, e nessa época a imprensa até ela veicula, né, com abundância os novos casos aí, principalmente que costuma dar audiência. E joga a culpa no Estado, né? Pede providências aí dos poderes legislativos, dos políticos. Porém, quando passa esse período, a própria imprensa se esquece. Ela abandona as informações decorrentes do uso do cerol. E esse esquecimento também não é só da mídia, também das autoridades, e esse acaba sendo um ciclo aí que perdura a longos anos. Enquanto não houver, pessoal, campanha de conscientização para que a sociedade reprima essa prática e torne severo a responsabilização dos curadores e dos tutores do menor que utiliza o cerol, novas vítimas continuarão surgindo, pois nada adiantará essas leis demagogas que nós temos, inúteis pela impropriedade do seu conteúdo, e se permanecer em vigor a falta de políticas sociais, as ações dos policiais no dia a dia se tornam em vão. A gente tira 10 linhas, 10 carretéis com cerol de um bairro, já tem 20 entrando no outro. Conduz os pais para a delegacia, assina um termo circunstanciado, é liberado, de repente nem fórum dá e fica por isso, é onde só se alimenta de pais para filho, uma geração aí que vem causando tanto delito e destruindo tantas famílias.